Se você acabou de criar um canal Dark ou você está com dificuldade de viralizar vídeos aí para o seu canal Dark, eu vou te apresentar um case hoje de sucesso aqui de um canal que estava com as visualizações lá embaixo. Então, se a gente for parar para olhar aqui esse canal, os vídeos dele estavam com 400 views, 300 views, 197 views. Alguns aqui até performavam um pouco melhor, até chegavam a 1000 views, mas nada demais, certo? Só que esse canal fez uma pequena mudança que mudou tudo. Olha só, ele conseguiu atingir 70 mil views 2 vezes seguidas aqui nos vídeos dele. E hoje eu vou te mostrar em 5 passos o que esse cara fez e como que você pode também fazer isso para o seu canal Dark, começar a viralizar e sair de resultados inexpressivos para resultados muito relevantes, como é o caso desse canal aqui, tá? Eu já construí diversos canais aqui no YouTube, eu já fiz mais de 600 milhões de visualizações aqui no YouTube, já postei mais de 3 mil vídeos, 4 mil vídeos, sei lá, já até perdi a conta, já tive sucesso com o canal que eu apareço, que eu não apareço, e eu vou te mostrar que a coisa não é tão óbvia assim. As pessoas batem o olho e pensam, mudou o título, mudou a miniatura. Não é só isso. Então fica nesse vídeo com atenção, anota o que eu vou falar, porque isso pode realmente fazer a diferença no seu canal Dark, tá? Então vamos lá, eu separei aqui uma lista, né? Essa lista. Basicamente o panorama geral que a gente via nesse canal aqui era esse panorama de que o canal tem 2 mil inscritos, certo? E a média que ele alcançava aqui era entre 200 e 2 mil views, certo? Só que nas últimas 2 semanas ele conseguiu explodir 3 vídeos diferentes, tá? Então, olha só, qual que é a fórmula do canal que ele trabalha, tá? A fórmula é aquela boa e velha explained, né, que todo mundo já conhece aqui, que é alguma coisa explicada em tantos minutos, né? Isso aí, se a gente for olhar, tem até tipos de pedra explicadas em 3 minutos, sei lá, coisa assim do tipo, tem de tudo no YouTube, e é um formato validado, comprovado, dá muito certo. Eu já incentivei alunos meus a fazerem esse formato, porque é um formato campeão. Isso é fato. Esses dias eu até estava falando com um aluno meu que tem um canal desses, de explainer também aqui de futebol, está monetizado até hoje e tudo mais. Enfim, é um formato bem validado mesmo, tá? Primeira coisa que ele mudou para conseguir esse resultado de 73 mil views, tá? Ele saiu de um tema muito específico e muito nichado, que era catolicismo interno, e eles entraram uma coisa mais abrangente, que fosse interessante para todo mundo assistir também. Ou seja, ele meio que passou de catolicismo específico para curiosidade universal. Isso, uma pessoa que faz muito bem esse tipo de coisa é aquele cara do Estranha História, sabe? Aquele canal muito grande. Ele justamente aborda temas, então temas específicos muitas vezes. Ele fala sobre Egito Antigo, sei lá, fala sobre civilizações antigas, mas a forma como ele embala esse conteúdo é uma forma que é interessante para que todos assistam, até quem não tem interesse já em Egito Antigo. Porque se eu for falar justamente com só quem gosta de Egito Antigo, eu não vou conseguir atingir muitas views, eu não vou conseguir furar a bolha, eu não vou conseguir ter um resultado expressivo no AdSense. Porque para que eu consiga alcançar muitas views, eu preciso, muitas vezes, tá bom, eu vou falar sobre um tema específico, mas eu vou abordar esse tema de uma forma mais ampla, que seja interessante para todo mundo. Até para que eu, por exemplo, que não assisto vídeo de Egito Antigo, não gosto desse tema, não é um tema que me interessa particularmente, eu sou neutro em relação a esse tema, mas eu tenho que pensar em fazer um vídeo de forma que ele chame a minha atenção e que eu tenha vontade de ver também. Eu já tive um aluno uma vez na minha mentoria que tinha um canal sobre Egito Antigo, e eu falei para ele, olha, o teu problema é porque tu está vendendo os teus vídeos só para quem já gosta de Egito Antigo, e você está fazendo bem isso, só que esse público é muito limitado, você tinha que conseguir embalar esse teu conteúdo, esse teu vídeo, essa tua thumb e tal, o título, e a narrativa do vídeo também, de uma forma que todos pudessem se interessar por esse teu conteúdo também, certo? Então, como é que você faz isso? Você tem que ter um estudo mais profundo, né? Eu ensino lá no meu curso, tem alguns módulos lá que são específicos sobre título, miniatura e tal, que não é uma coisa tão óbvia assim isso. Mas é isso que esse cara fez aqui.
ele saiu de pessoas de vídeos que só interessavam pessoas que já sabiam muito sobre religião, sobre o catolicismo, sobre os santos, para, tipo, vou falar sobre santos ainda, mas eu vou falar para um público totalmente amplo. Porque olha só como que ele vende aqui o vídeo. Every Catholic Saint with Supernatural Powers Explained. Tipo, e aí ele bota São Francisco com um lobo nas costas, o São João Bosco aqui, ele tá rezando meio com o olho virado, sei lá. E o São Nicolas aqui com uma espécie de almas saindo ali. Então você vê que, cara, chama muita atenção isso. E aí ele botou poderes sobrenaturais. Isso é um tipo de vocabulário que chama a atenção de até quem não é católico, até quem não é cristão. Entendeu? Então, os outros vídeos que ele estavam fazendo aqui eram temas muito, tipo, todo tipo de padre católico. Esse até tá um pouco melhor. Aqui, ó. Every female doctor of the church explained in 4 minutes. Então, todas as doutoras da igreja explicadas em 4 minutos. Cara, mas para quem tá fora da bolha do catolicismo, para quem não conhece ali os santos e tudo mais, não sabe o que é um doutor da igreja, é muito específico isso, doutor da igreja. Entendeu? Ele está vendendo isso de uma maneira muito, muito, muito específica e fechada naquele próprio nicho. Então, quando ele fala poderes sobrenaturais, e aí ele vende, cara, como, sei lá, o São João Bosco, nem sei se isso aqui é moralmente correto, até eu não faria isso, tá? Porque eu não brincaria assim com os santos, tá? Mas, cara, você tá vendendo ali a ideia, por que isso tá? Eu tô fazendo uma análise fria, por que a coisa viralizou, tá? Porque você está vendendo meio que a ideia que São Francisco de Assis ele tinha superpoderes igual o Superman, entendeu? Igual, sei lá, o Homem-Aranha, entende? Então isso aqui chama a atenção de todo mundo. Até uma pessoa a pessoa às vezes já ouviu falar em São Francisco de Assis, mas, pô, será então, qual que era o superpoder do São Francisco de Assis? Né? Isso aqui causa essa impressão na pessoa, né? Então, é justamente isso que eu botei aqui, é um conteúdo fechado. E aí o resultado que a pessoa tem para um conteúdo fechado é isso, é de 200, 1.500 views, tá? Mas quando você abre o conteúdo, olha o resultado, né? Então esse é o ponto número 1, tá? É justamente isso. Os vídeos virais, eles atacam temas que qualquer pessoa tem curiosidade, tá? Então até uma pessoa curiosa aleatória do TikTok, ela se interessa em saber sobre as histórias dos santos, da bilocação dos santos e tal, né? Então é isso. Eu até botei um exemplo aqui, né? Every Catholic Saint with Supernatural Powers atrai 10 vezes mais gente do que todos os ritos latins explicados, mesmo com a mesma estrutura. A estrutura em si é a mesma, só que uma é muito específica, a outra, pum, abriu para muita gente, tá? Então, olha só. Segundo aspecto aqui que fez com que o vídeo viralizasse muito bem. Ele reescreveu o título com um gatilho emocional dentro da mesma fórmula. Ou seja, ele não é que ele abandonou o explained em tantos minutos, mas eles botaram uma palavra que conseguiu chamar muito atenção e gerar muito curiosidade, que foi no caso do sobrenatural, né? Que ele botou até em caps lock, ou seja, você meio que carregou a coisa ali de uma certa curiosidade, de um certo mistério, ele usou uma palavra específica que soube se conectar muito bem e causar uma certa impressão e uma curiosidade muito grande nas pessoas. Entendeu? Então ele soube usar, foi essa única palavrinha aqui que deu super certo e que ele atingiu o público que ele queria atingir. Outra coisa que ele fez que eu acho que é relevante também, ele aumentou a duração dos vídeos de 2 a 5 minutos para 8 minutos, certo? Então, muitas vezes ele está fazendo vídeos um pouco mais rápidos assim e tal, vídeo de 3, 4 minutos. Esses vídeos, você vê claramente que ele já, começa a aumentar um pouco, até para conseguir ganhar mais com os anúncios e tudo mais, né? Porque vídeos de 8 minutos a gente já consegue botar mais anúncios também, né? Não sei se vocês sabem disso, mas isso acontece também. E ele conseguiu fazer isso de forma com que as pessoas elas engajassem e continuassem assistindo mais tempo. Isso passou a ser mais interessante também. Agora, aí que está um detalhe. A gente nunca sabe qual tamanho de vídeo vai ser o mais ideal para esse teu tópico de canal. Então, assim, às vezes... porque eu, por exemplo, eu já atendi uma vez
na consultoria, né? Um canal que era focado em um conteúdo um pouco mais para criança. E a gente identificou que os vídeos que a gente fazia na parte de 5 a 6 minutos, eles eram vídeos que engajavam mais a pessoa, tinha um tempo de exibição muito mais relevante do que os vídeos de 8 a 10 minutos, né? De 8 a 12 minutos, mais ou menos. Então, para aquele público, naquele cenário específico, aqueles vídeos de 6 ou 5 minutos era meio que o ideal que as pessoas queriam sobre aquele tópico. A gente identificou isso. Mas nesse caso aqui, para esse canal, meio que já está claro que os vídeos de 8 a 10 são mais relevantes também. E não tem uma regra absoluta para isso. Já atendi muito aluno que vinha para mim e falava assim, eu sei que eu tenho que fazer vídeo de 1 hora, né? Vídeo de 2 horas de duração, que eu vi num tal curso de fulano que o que era bom mesmo era o vídeo de 2 horas, não sei o quê. Cara, mais ou menos, não é muito bem assim não. O que é fato nisso é que realmente um vídeo de 1 a 2 horas, você consegue tacar ali, 1000 anúncios no vídeo, beleza. Mas se esse teu vídeo tiver 10 views, era melhor ter um vídeo de 10 minutos com 100 mil visualizações, percebe? Não é uma coisa tão óbvia assim. No final das contas, a coisa que interessa mais, evidentemente, é você ter gente assistindo e o YouTube identificar que é um conteúdo relevante para as pessoas e o conteúdo ser bem feito. Às vezes a pessoa, para fazer um vídeo de 1 hora, tem que botar um monte de coisa genérica, tem que ficar estendendo coisa falando abobrinha no meio do vídeo. Aí é óbvio que o vídeo não vai performar tão bem assim, né? E acaba que você vai ganhar menos dinheiro mesmo com um vídeo muito grande. Então tem que ter qualidade sempre no teu vídeo, tá? Enfim, mas muitas vezes, de fato, o YouTube ele recompensa vídeos um pouco maiores. Porque, é mais difícil, percebe? Você fazer alguém ficar assistindo vidradamente um vídeo teu durante 20 minutos do que assistir bem um vídeo de 2. Pro YouTube, o cara que te faz assistir vidradamente 20 minutos é um cara mais relevante, é melhor pra plataforma, ele tá conseguindo te manter mais tempo ali. É mais difícil você criar um conteúdo que a pessoa assista por mais tempo, certo? Então, minha sugestão é sempre testem esse formato, tá? Mas eu gosto particularmente de vídeos longos, de entre 10 a 15 minutos, entre 15 a 20, por nessa faixa assim, tá? Eu não gosto muito de vídeos de 1 hora, porque depende do caso também, depende do nicho, mas vídeos de 1 hora têm uma tendência de serem muito difíceis de produzir. E pode ser que você erre no tema, no tópico e tal, e você perca maior tempão para fazer um vídeo que foi muito mal. Entendeu? Então depende um pouco do cenário. Quarto aspecto, cara, eles mudaram a thumbnail. Eles refizeram ali o formato das thumbnails, de um formato que geralmente o pessoal do Explainer, né? Eles sempre fazem esse círculozinho, né? Igual ele fazia aqui, ó, o círculo com os personagens e tal. O que ele fez aqui? Ele botou 3 personagens grandes, ó, com o nome por cima dos personagens dos santos, tá? Aqui ele fez também fez isso aqui nesses últimos 3 vídeos e performou muito melhor. Então não necessariamente às vezes você tem que ficar no que o nicho sempre pede o tempo inteiro. Você pode testar coisas novas, percebe? Você pode testar thumbs novas, porque é só com o teste que você vai ter esse dado que esse tipo de thumb funciona melhor. Às vezes, sei lá, saturou esse formato de thumb aqui, que é básico já do Explained, e aí esse formato aqui tá dando muito mais certo. Pode ser isso, cara. Entendeu? Então, é isso que ele fez. Ele fez ele tirou dessas grades de ícones pequenos para 3 personagens grandes nomeados. Então, se eu fosse fazer um canal Explained agora, eu faria justamente essa thumb assim, nesse formato que ele fez. Porque é um formato mais autêntico, mais novo, e eu já garanti, já validei que funciona em outro canal, certo? Então, esse é o quarto aspecto que fez o canal dele viralizar. Por fim, ó, a descrição agora se tornou, ele mudou ali o formato dos vídeos, ele passou de um tom professoral, ou seja, como se fosse uma espécie de professor explicando a coisa, para um amigo te contando um segredo. Sempre que você for criar um roteiro de canal Dark, sempre que você for pensar em criar um canal Dark, você precisa pensar numa forma conversacional para você falar com as pessoas. Ninguém gosta de assistir um vídeo de entretenimento, sei lá, igual esse caso aqui,
sendo que a pessoa sente quando você tá, tipo, só explicando coisa para ela, explicando. Você tem que sempre imaginar que o teu roteiro ele vai ser construído como uma conversa com um amigo. Então, assim como eu tô fazendo com você agora, e tipo, nesse vídeo aqui, como é que eu tô gravando esse vídeo? Eu tô como se tivesse um amigo meu aqui na frente e eu estivesse conversando com ele, ó, vamos conversar aqui, vamos falar sobre esse canal, o Timeless Theology, por que ele performou tão bem assim? E aí eu tô conversando contigo, falando como se fosse um amigo meu. Então, se eu fizer eu vou poder fazer alguma piada, entendeu? Às vezes, fazer uma referência maluca, sei lá, ou vai ter algum erro aqui de gravação, sei lá, qualquer coisa que for acontecer aqui, porque é como se tivesse uma conversa. A coisa fica muito mais natural, fica muito mais prazerosa para quem está assistindo de acompanhar, entendeu? Então, antes ele estava fazendo tipo em tom de livro didático. Não tinha perguntas, não tinha gancho, não tinha uma promessa emocional ali. Depois, cara, olha só, ele começa a fazer certas perguntas, ele lista que o vídeo vai falar, ele já abre aqueles loops de curiosidade no começo, então ele fala justamente, a gente vai falar sobre bilocação, sobre levitação, não sei o quê. E aí ele fecha, e ele ainda faz uma promessa falando assim, você vai sair desse vídeo, vai ser uma coisa incrível para você. Você vai sair daqui desacreditado. Você vai sair daqui, vai mudar a tua vida depois que tu acabar de ver esse vídeo. Então ele faz uma promessa muito forte no começo. Isso ele mudou, e isso faz com que a pessoa ela tenha mais um motivo para continuar assistindo. Porque você fez uma promessa no começo para a pessoa. Se você for parar para pensar, nesse vídeo eu fiz uma promessa para você, no começo. Não sei se vocês vão lembrar, mas exatamente isso aqui que ele fez, eu fiz. Que foi o quê? Fica até o final do vídeo, eu vou te mostrar 5 coisas para que você possa obter um resultado tão relevante quanto desse cara. Então, mas eu falei de uma forma natural para você aqui. Mas isso faz o quê? Com que aumente a probabilidade de você confiar em mim para que você possa assistir o teu tempo, para você dar o seu tempo para mim para assistir aqui esse conteúdo. E outra coisa que eu fiz também foi validar o porquê que você deve me ouvir. Então eu também falei, olha, por quê? Porque eu já construí esses canais, porque eu já ganhei dinheiro com o canal Dark, porque isso, aquilo e tal, certo? Então, para resumir, pessoal, o canal ele nem mudou de fórmula e também não saiu mudando um monte de coisa radicalmente de identidade visual, nem nada. Ele simplesmente trocou temas de seminário, ou seja, temas muito específicos para um nicho muito fechado de pessoas que já conhecem muita coisa sobre o catolicismo, para temas de curiosidade universal. Ele dobrou a duração dos vídeos, ele colocou rosto grande na thumb, emoções grandes na thumb, reescreveu os títulos e descrições com gatilhos emocionais. Ou seja, aquilo gerou alguma emoção na pessoa, ela passou por aquilo e ela teve algum impacto por aquilo, entende? Então, foi a mesma estrutura, mas ingredientes diferentes, e isso fez com que ela saísse de 1.000 views para 70 mil. E assim ela consegue, então, repetindo esse processo, ter um canal rentável, beleza? Mas é isso então, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você quiser continuar estudando comigo, aprendendo comigo, tem o meu treinamento lá. Lá eu tenho mais de 30 horas de conteúdo já gravados, tá? Tem aulas específicas sobre como você constrói roteiros cativantes, gatilhos emocionais, tem material de apoio, tem gravação das lives com os alunos que estão começando, então tirando dúvidas de pessoas que estão nesse início. Se você quer começar a ter um canal Dark, gerar uma renda extra, dá uma olhadinha aqui na descrição no meu treinamento, que eu tenho certeza que é o melhor caminho para você começar. Disparado, tá aí, nem um valor tão caro assim, é um valor bem acessível a todo mundo. E é isso, beleza, pessoal? Tamo junto então, espero que tenha ajudado vocês. Até o nosso próximo conteúdo. Valeu!